Devocionais de fé, esperança e amor. Bom dia, meus irmãos. Nós seguimos aqui a nossa série de devocionais da Igreja Batista do Parque Industrial. O presbitério decidiu manter-nos conectados com estas devocionais que nos ajudam, a manter-nos conectados uns com os outros e com a palavra de Deus. Então nós agradecemos a Deus por esse recurso que a tecnologia nos permite de estarmos juntos nesse tempo difícil, de coronavírus, essa pandemia que se espalha pelo mundo. Os números não param de crescer. Hoje é 28 de março de 2020. Os números são assustadores, são desanimadores. Aqui em Portugal, no Brasil já começa também, enfim, números que não trazem nenhum consolo, pelo contrário, trazem desespero para muitas pessoas, desesperança. Existem pessoas que estão absolutamente apavoradas sem saber o que fazer. Essa semana, na nossa reunião de oração aqui da Igreja da Lapa, aqui em Lisboa, que nós fazemos parte, um dos nossos irmãos, que é um médico, o médico Dr. João Antunes, ele contava da experiência dele. Ele foi transferido do setor que ele trabalha para a linha nacional de apoio, a linha de telefone, que é para onde as pessoas ligam para obterem orientações e para contarem também do seu estado de saúde. É através dessa linha que a pessoa é diagnosticada ou não, mesmo que à distância, e orientada a ir procurar um médico ou não, ou ficar em casa, enfim. E ele estava contando da experiência dele, que boa parte das ligações que ele recebe não são de pessoas infectadas pelo vírus, mas são de pessoas desesperadas, apavoradas, sem saber o que fazer. E ele dizia que ele se via, em boa parte das ligações, a levar palavras de esperança para as pessoas. Coisas do tipo: olha, tem uma janela aí na sua casa, abra a janela e veja, as coisas estão no lugar. As árvores, os pássaros, as flores. O Senhor que criou todas essas coisas, Ele mantém todas elas. E Ele não perdeu o controle de nada. Há um Deus no céu. Foi interessante ouvir a palavra do Dr. João esta semana. Nós sabemos que é assim que o mundo funciona, irmãos. As pessoas depositam a confiança que elas têm neste mundo. Vivem como se Deus não existisse. E aí, quando o mundo é chacoalhado por Deus, como está sendo agora, aí bate o desespero. É aí que elas veem a insignificância do ser humano. E a nossa oração é que, ao verem isso, elas possam procurar o Senhor. Então é assim que o mundo funciona. Agora, nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a ter outra postura. Nós temos a palavra do Senhor, a palavra que nos ajuda a lembrar do cuidado do Criador, do nosso Pai, do Deus conosco. E eu gostaria de meditar com os irmãos um pouquinho no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 5 a 7. O capítulo 4 é o último capítulo dessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, e é um texto maravilhoso. O texto diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Moderação, controle das ansiedades, oração, petições, ações de graças. Esse é o texto muito conhecido pelos crentes, pela comunidade evangélica. Essa semana eu lia que aquela Bíblia YouVersion, aquele aplicativo, YouVersion, ela publicou de que esse texto de Filipenses, especificamente o versículo 6, foi o texto mais pesquisado no ano passado nessa aplicação. Portanto, é de se esperar que os crentes saibam lidar em momentos como este, com as suas ansiedades, com as suas lutas. Os crentes em Cristo Jesus saibam como proceder diante das angústias, diante das dificuldades, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Só que na prática, meus irmãos, nós sabemos que não é simples assim. Quantas vezes nós nos vemos preocupados e ansiosos com as coisas. Não é fácil responder com moderação em tempos de crise. E eu não estou falando só de coronavírus. Eu estou falando de todas as crises que nós vivenciamos através da nossa vida e ainda vamos passar por elas. A minha oração é que passemos por essa pandemia que realmente é séria e é grave, mas vai passar.
E aí depois continuam as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Não é fácil acordar de madrugada e a cabeça começar a pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. É como se você tentasse dizer para sua mente, para a mente, que eu quero dormir. Não é fácil. Não é fácil. Calvino, ao comentar esses versículos, ele vai dizer que a nossa estrutura não é de ferro para que não possa ser abalada por tentações. Mas logo depois ele afirma que a nossa consolação, o nosso refrigério, é poder depositar no Senhor o nosso tudo aquilo que nos afadiga, né? Depositar, ele usa a palavra descarregar, que é a mais apropriada, né? Descarregar no seio de Deus tudo aquilo que nos afadiga. Afinal, perto está o Senhor. Assim termina o versículo 5. E aqui há duas formas de ler esse perto está o Senhor. Uma é uma referência ao juízo de Deus, que realmente está mais perto do que sempre esteve. Cada dia que passa, nós estamos mais perto do juízo de Deus, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra e colocar fim a todas as coisas com o seu juízo. Mas a outra forma de ler o perto está o Senhor é uma referência ao cuidado de Deus. De fato, ele está preparado para socorrer o seu povo. O Senhor não está distante de nós. Pelo contrário, ele habita no meio do seu povo. Então, isso é o que nos consola. Perto está o Senhor. O texto segue, né? Antes de entrar no versículo 6, a gente vê aqui que uma das grandes lições que nós aprendemos em tempos como este, né, a pandemia, é a nossa total incapacidade de cuidar de nós mesmos. Meus irmãos, nós estamos em quarentena, estamos presos dentro de casa, evitamos a saída, evitamos o cuidado, o contato com as pessoas. Temos o cuidado que devemos ter, somos orientados a isso, temos que lavar as mãos, higienizar as coisas dentro de casa, todos os cuidados que nós já somos orientados a ter. Mas, meus queridos, por mais que nós façamos tudo isso, ninguém pode garantir que estará livre do vírus, ou estará livre da doença, do perigo, dos perigos todos, né, que nos rodeiam, da morte. Se não for o Senhor a cuidar de nós, nós estamos perdidos, meus irmãos. O Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nós vamos ter cuidados? Vamos ter cuidados. Mas o Senhor, se Ele não tiver cuidado sobre nós, nós não conseguimos por nós mesmos. E a nossa bênção e esperança é que nós sabemos que Ele tem o controle de tudo. Ele pode dizer para o vírus, aqui não, aqui você para. Então a nossa dependência está no Senhor. Obviamente temos a nossa responsabilidade, mas a nossa mente tem que ser guiada nesse sentido. A nossa confiança deve estar no Senhor, por causa do grande poder que Ele tem sobre todas as coisas. Por isso que o texto vai dizer que nós somos chamados a colocar diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Isso é tempo de oração, é tempo de buscar o Senhor. E eu gosto do finalzinho do versículo quando diz com ações de graças, né? As nossas petições, as nossas orações e súplicas devem ser colocadas ao Senhor com ações de graça. E por que é que nós agradecemos? Ora, nós agradecemos porque nós confiamos no poder de Deus. O poder de Deus é capaz de cuidar de cada um de nós. Então eu sou grato porque Deus é capaz. Eu seria muito triste e não teria motivo de agradecer se eu confiasse num Deus fraco. Mas nós sabemos que o nosso Deus é forte, todo-poderoso, né? John MacArthur, ao comentar essa parte das Escrituras, ele vai dizer que todas as dificuldades estão dentro do propósito de Deus. Ou seja, nós vivemos tempos difíceis e, aliás, segundo o que dizem os especialistas, né, nós vamos experimentar mais uma crise depois que passar essa pandemia. As coisas vão se tornar, já estão se tornando difíceis para alguns. Mas o Senhor tem propósito em todas as crises, em todas as pandemias, em todas as lutas que nós passamos. O pastor Fabrício, no devocional de sexta-feira, ele nos lembrou, ao meditar no texto de Tiago 1, que as provações têm o propósito de produzir perseverança, e a perseverança deve ter ação completa na vida daqueles que conhecem e dependem do Senhor Jesus Cristo, e o propósito é crescer, né? Crescer à estatura e semelhança de Cristo, que o texto chama de
perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É fácil? Não, não é. Não é fácil, mas é o nosso chamado, meus irmãos. Porque o resultado de depositarmos a nossa confiança em Deus, através das nossas súplicas e com ações de graças, o resultado é o que diz o versículo 7, a paz de Deus, a paz que nós não conseguimos explicar, que o mundo não consegue entender. A paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança e deve ser a nossa esperança no meio dessa pandemia, depois dela e até quando o Senhor nos conceder vida neste lado de cá da eternidade. Então que o Senhor nos ajude, nos mantenha firmes, conectados em sua palavra, orando sem cessar, buscando sempre a Ele com ações de graças. Vamos orar então para encerrar esse tempo. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pelo consolo que recebemos dela, pelas orientações, pela ação do Espírito Santo que nos ajuda a colocar isso em nossa mente e coração e nos ajuda a viver nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por esse período difícil e por outros mais que o Senhor permitir que passemos. Que esses períodos sejam utilizados pelo Senhor para fazer crescer a nossa confiança em Ti, melhorar o nosso caráter e fazer-nos mais maduros diante do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra e por esse meio de graça que nós temos de nos conectar com os nossos irmãos através da tecnologia. Nós agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana, o seu dia, que Deus tenha graça e misericórdia de todos nós. E até a próxima, meus irmãos. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.